Paz do Senhor, irmãos. Todo mundo entusiasmado aí? Semana passada nós aprendemos que entusiasmo vem do grego entelsiasmos, Deus vive em mim. Todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê em Jesus, tem Cristo vivendo em si, amém, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, o mesmo texto. A partir do versículo 24. Nós estamos aqui numa série de mensagens a respeito de Jesus. Eu tenho a convicção, meus irmãos, que, como diz a palavra de Deus, em Cristo Jesus nós temos suprido todas as nossas necessidades, amém? Então eu achei por melhor, achei por bem não encontrar nenhuma outra mensagem que não fosse falar a respeito de Jesus e daquilo que Ele ensinou. Nós temos uma missão nessa igreja de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. E eu creio que quanto mais você vai conhecendo Jesus, mais você vai tendo a sua vida transformada e satisfeita nele. E alguns domingos atrás eu comecei uma série de mensagens a respeito da obra do Cordeiro de Deus. Quando João Batista tomou a mesma decisão, ele falava que segundo ele era uma voz daquele que clamava do deserto, que tinha uma única missão, a não ser apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era um homem excêntrico, era um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele poderia falar muitas coisas a respeito dele mesmo. Ele juntava multidões de pessoas no deserto apenas para ouvi-lo. Ele abriu mão do templo, ele abriu mão da estola sacerdotal, ele abriu mão das pedras preciosas, ele abriu mão dos alimentos especiais dos sacerdotes, e se colocou apenas, quando foi perguntado, como uma única voz que só tem uma única mensagem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E aí nós vimos e começamos a estudar a respeito dessa obra completa de Jesus na nossa vida e na vida daqueles que creem, na vida de todo aquele que crê. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele trabalha em toda a nossa essência. Quando eu falo da obra de Jesus, eu tenho que falar da obra que Ele faz no nosso espírito, na obra que Ele faz na nossa alma e na obra que Ele faz e fará no nosso corpo. Uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender é a questão das nossas três essências. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é três também. Deus é Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E quando Ele decidiu criar o mundo, Ele criou o mundo com a sua marca. Ele criou o universo criado com três essências também. Nós somos espaço, matéria e tempo. Tudo que você vê ou se passa dentro do universo criado, que é espaço, matéria e tempo. E cada um desses elementos, se você olhar, você vai ver a marca trina de Deus também, porque quando nós olhamos para um espaço como esse, nós vemos altura, largura e profundidade. Quando você olha para o tempo, você vê o passado, o presente e o futuro. Quando você olha para a matéria, você vê o sólido, o líquido e o gasoso. E quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez corpo, alma e espírito. Mas infelizmente, o homem criado no mundo perfeito, no ambiente perfeito, com todas as circunstâncias perfeitas, sem nenhum histórico terrível, porque ele não era filho de um pai ou de uma mãe ruim, ele era o próprio Filho de Deus. O homem escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus, mesmo estando diante de uma direção: olha, se dessa árvore você comer, certamente morrerá. Eu vi hoje o Ariano Suassuna perguntando num vídeo antigo, que quando ele morresse ia perguntar para Deus por que Deus, sendo bom, nos permitiu viver o mal.
Eu comentei lá embaixo, porque o homem escolheu o fruto do conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa porque estávamos em Adão. E nós não podemos dizer que faríamos diferente, porque Adão, em circunstâncias perfeitas, sendo um homem perfeito, de emocional perfeito, escolheu. E nós diariamente, desde quando nascemos e desde a hora que acordamos, muitas vezes também escolhemos desobedecer a Deus e conhecer o bem e conhecer o mal. E para isso se manifestou o Cordeiro de Deus, para desfazer as obras do inimigo, para nos curar, para nos salvar e para nos resgatar. Para você entender o que eu estou querendo dizer, você tem que entender os três tempos da graça. A graça que é operada no passado, a graça que é operada no presente, a graça que será operada no futuro. A graça que é operada no nosso espírito, a graça que é operada na nossa alma e a graça que será operada no nosso corpo. No passado nós fomos justificados pela fé. E quando você crê em Jesus Cristo, o teu espírito é vivificado. E o homem que estava morto devido aos seus delitos e pecados agora é ressuscitado com Cristo. E o teu espírito passa a viver. O espírito é a parte do homem que se conecta com Deus. Por isso Jesus falou que em João 4 que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é por isso que você só pode adorar a Deus se de fato você foi regenerado. Porque uma pessoa não regenerada não tem o espírito. O seu espírito está morto, então ela não pode adorar a Deus. Ela pode cantar, ela pode repetir as músicas que ela ouve aqui, ela pode entoar canções, mas adorar de verdade só aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Só aquele que sabe conscientemente que merecia a morte e teve o seu espírito vivificado. E agora vivo em Cristo Jesus, adora o Pai em espírito e em verdade. E quem entendeu isso sabe que em Cristo Jesus nós tivemos os nossos pecados perdoados. A dívida foi paga. O Cordeiro de Deus pagou o preço dos nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Depois de pagar o preço, Ele assentou, e não apenas assentou, mas juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa foi a mensagem que eu trouxe há 2 semanas atrás, porque é inacreditável como pessoas que se dizem ter nascido de novo, e é incrível como pessoas que se reúnem na igreja todas as semanas sofrem com problemas de rejeição, por exemplo. A pessoa tem ali uma questão emocional de rejeição, às vezes porque ali, questões biológicas, pessoas às vezes ficaram ali na incubadora por 2, 3 semanas, foram tremendamente amadas pelo pai, pela mãe, mas aquela ausência no nascitouro criou na sua alma um vazio, uma sensação de rejeição. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você é adotado e comece a se perguntar se foi culpa tua, mesmo que não seja. Esse sentimento de rejeição toma conta das pessoas. Às vezes você foi deixado de lado por um marido, por uma esposa, por um namorado, por um amigo. E a pessoa vem para a igreja, nasce de novo, mas continua com a sua alma ferida, com sentimento de rejeição, e eu não consigo entender. E na minha opinião, o sentimento de rejeição é a falta de entendimento que Jesus Cristo te escolheu. Jesus te escolheu. Como nós podemos ter sentimento de rejeição se eu sei que o próprio Pai me escolheu antes da fundação do mundo? Pessoas que estão dentro da igreja e têm crise de identidade, não sabem quem são e se deixam ser definidas por aquilo que a sociedade diz que é, por aquilo que a tua família diz que é. Ah, os Bariones são assim, ah, os Simões são assim, ah, os Garcias são assim. Se deixa ser definido pelo aquilo que o teu pai ou tua mãe disse na tua infância, e talvez ele não teve sabedoria, virou para você e falou que você é muito burro, você é um vagabundo, você não presta para nada. E a pessoa nasce de novo, mas continua com a sua alma ferida, porque não entende que a sua identidade não está baseada naquilo que o mundo diz que você é, nem naquilo que a tua família diz que você é, mas a tua identidade está baseada no fato que Deus disse que você é um filho de Deus.
E se Deus diz quem eu sou, não importa mais, nem é mesmo a minha própria definição. Tudo isso eu alcanço pela maravilhosa graça, seu infinito amor, porque Ele tomou o meu lugar e a minha cruz Ele levou. Em Cristo agora eu sou amado, em Cristo eu sou escolhido, em Cristo eu sou definido como um filho de Deus. E quando Deus olha para mim, eu estou escondido em Cristo, então Ele não vê o Mateus, Ele vê Jesus Cristo em mim. Por isso eu não sou apenas um filho, mas quando Deus olha para você, e se você está em Cristo, Ele fala: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque no seu espírito, a obra de Cristo foi consumada. Pessoas que estão procurando o seu lugar no mundo, o seu propósito, a sua posição, e vivem correndo para lá e para cá, tentando encontrar um propósito, e não entenderam que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a minha posição, essa é a tua posição, e esse é o nosso propósito: glorificar o nome daquele que por nós morreu e ressuscitou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso nós vivemos e nós desfrutamos por única e exclusiva obra de Deus na nossa vida. Uma obra que Ele realizou no nosso espírito, que está vivificado com Ele. Então nós entramos na questão da salvação da alma. Nesse texto eu li semana passada, Pedro, ainda discípulo, tinha confessado a Jesus como Senhor e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele confessou a Cristo e Jesus olhou para ele e falou: Pedro, como você é feliz, porque isso não te foi revelado por homens, isso foi revelado por Deus. Pedro nasceu de novo, mas havia algumas coisas que atrapalhavam Pedro de desfrutar de um descanso na sua alma, na sua psique, no seu emocional. Pedro ainda não tinha aprendido a morrer para si mesmo. Então Jesus falou mais alguma orientação, e aquela natureza de Adão, de sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, começou a se manifestar na vida de Pedro. E Pedro, não entendendo e não gostando do que Jesus falou, chamou Jesus no lado e o repreendeu. Então nesse momento, Jesus abre o seu discurso no texto que nós lemos. Então disse Jesus: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, e no original aqui é psique, a sua mente, o seu modo de pensar, a perderá. Mas quem perder a sua vida, quem abrir mão da sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, encontrará a verdadeira vida, a zoe aionios, a vida eterna, a vida na qualidade que Deus vive, que já foi depositada para você, mas você não desfruta ainda porque não aprendeu alguns princípios a respeito da salvação da alma. Pois do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta conquistar as coisas e viver com o emocional abalado? Então a primeira coisa que nós aprendemos semana passada é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Arrependa-se. E quando eu digo arrependa-se, eu não estou falando simplesmente de se arrepender de alguma ação. Eu estou falando de se arrepender de um modo de pensar. Nós vimos a história de Jó, que era íntegro, justo, se apartava do mal, mas ele se julgava autossuficiente, ele se auto-justificava, e não dependia da suficiência do alto, e não dependia da justiça do alto, e por causa disso não conhecia Deus, porque buscava apenas aquilo que ele julgava ser certo. Mas no final, no capítulo 42, ele fala: antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, por mais que a minha prática fosse zelosa, eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo da minha autojustiça. Agora eu nego a mim mesmo e me repugno, porque foi assim que começou o problema da humanidade. Foi assim que começou o problema que tem causado tudo que você tem visto aí. Foi assim que você chegou no buraco. A Eva olhou para o fruto, e era bom de se comer, agradável aos olhos
e desejável. Desejável. E as pessoas ainda não entenderam que o grande problema da humanidade é que uma pessoa acorda de manhã e ainda busca o que é desejável para ela, e não busca o que é desejável para Deus. Busca a sua própria vontade e não busca a vontade de Deus. Então quando o texto fala negue-se a si mesmo, ele está falando negue o seu direito de escolha, negue o seu próprio desejo e busque o desejo de Deus, porque fazendo assim alcançará descanso para a sua alma. Parece uma mensagem difícil de pregar, mas é fácil de entender quando você coloca sobre perspectiva. Eu tenho 3 crianças e a minha filhinha de 1 ano e pouco vai na lavanderia, encontra ali uma água sanitária, olha para aquilo e na falta de entendimento ela acha que é bom de se comer e deseja e pede: papai, eu quero beber isso. E se eu dou para ela tomar, ela morre. Se eu não dou para ela tomar, ela se frustra. Mas o que ela tem que acreditar e ela tem que confiar é que o papai ama ela tanto que aquilo que ela está desejando não lhe será dado, porque é muito melhor do que uma água sanitária, uma água raiz. Eu tenho para ela um danoninho. É assim no meu e no teu coração. Você olha para alguma coisa, busca e deseja, e quando Deus lhe concede, aí às vezes nasce o problema, porque Deus os entregou aos desejos dos seus corações, e por isso a humanidade se contaminou. Mas você que agora foi justificado e é filho de Deus, tem que buscar: pai, eu sei que tu me amas, e eu que sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Senhor me dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Por isso negue-se a si mesmo, foi o que eu preguei semana passada. Mas nessa semana eu queria falar com você a respeito do segundo ponto, para a salvação e o descanso da alma. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Aí é a hora que a pessoa fala: nossa, tome a sua cruz, parece uma... cuida desse bebê aqui. Tome a sua cruz, vai lá limpar a patente do banheiro. E pela falta de entendimento do que significa o conceito de tomar a cruz, muitas pessoas, como Pedro, confessaram a Jesus como Senhor e não alcançam descanso para as suas almas. Eu falei para vocês e vou repetir, para que você entenda o conceito de tomar a cruz e encontre descanso para a sua alma. Quando você nasce, irmãos, você nasce com o que a Bíblia chama de velho homem. O velho homem também tem 3 essências, lembra do número 3? O velho homem, ele nasce mentiroso. O velho homem nasce egoísta. O velho homem nasce rebelde. É fácil de constatar. Pega o seu filhinho aí, você que tem uma criança de 1 ano de idade, você vai constatar que mesmo sem ser ensinado, essa criança nasce mentirosa, rebelde e egoísta. É meu, é meu, é meu. Mas a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Quando você entende que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, nos 3 tempos da graça, no passado Ele pagou o preço, e pela justificação, pela fé, somos livres da culpa do pecado. No presente, através da santificação, somos livres do poder do pecado. E no futuro, através da glorificação, seremos livres da presença do pecado. Eu prego aqui e falo para você: está consumado. O preço foi pago. Você não vai mais ser condenado pelos seus pecados. E as pessoas choram, as pessoas celebram. Isso é verdade. Mas se a obra de Cristo se resumisse unicamente no fato de que Jesus nos livra da culpa do pecado, a obra não seria perfeita. A notícia não seria tão boa assim. O evangelho não seria boas novas. Então a obra de Cristo continua operando, e através da santificação, eu não sou apenas livre da culpa do pecado, mas agora eu sou livre do poder e da escravidão do pecado. Vocês estão conseguindo entender? Vou usar um exemplo para ver se vocês entendem melhor. Eu estava estudando um documentário do Brasil Paralelo a respeito de pornografia.
Hoje muitas pessoas estão viciadas nisso aí. É o vício do século. E eu chego para você e falo: Jesus morreu por cada um dos seus pecados. Não precisa buscar ser aceito por Deus. Tem gente que nasceu de novo e perde a sua vida tentando ser aceito por Deus. Desperdiça, você já foi aceito por Deus. Não tente esconder o seu pecado, sabe por quê? O Deus que sabe tudo que você faz, tudo que você pensa e tudo que você deseja, é o mesmo Deus que te amou incondicionalmente. Ele não te amou porque você decidiu ser bom. Ele te amou quando ainda éramos seus inimigos. Ele dá a prova do seu amor por nós, morrendo por nós quando nós ainda somos pecadores. E as pessoas celebram. Mas se Deus me livrasse apenas da culpa de assistir pornografia, irmão, a notícia não seria boa, sabe por quê? Segundo os estudiosos, imagina você fazer algo prazeroso, e a relação sexual é uma das coisas mais prazerosas. E vamos imaginar um número aqui, que essa relação normal e natural libera um hormônio no seu corpo de prazer chamado dopamina. E ela libera uns 50 números de dopamina. E você sente aquele êxtase, e depois de alguns minutos você volta ao estado normal. Mas a pessoa que está presa na pornografia, ela não depende do seu desempenho físico. Então ela bota aquele vídeo ali, e ela não fica 2, 3, 5, 10 minutos, ela fica 20, 30, 40 minutos. E segundo a ciência, se na relação libera 50 dopaminas, na pornografia libera 5.000, 10.000. E o cérebro da pessoa começa a ficar encharcado de dopamina, a ponto que começa a acelerar os ouvidos e apitar. E é como se fosse uma coisa, como uma cocaína. E o cara começa a buscar aquilo e aquilo, e o cérebro precisa trabalhar no outro dia. Então sabe o que o teu cérebro faz? Dentre um hormônio e outro, existem alguns receptores, e de 10 receptores ele bloqueia 8. Significa que ele está esperando você assistir pornografia, e vai vir muita dopamina. Então o teu cérebro agora bloqueia tudo, e deixa só uma portinha aberta, para que se for passar 10.000, só passe 1.000 de dopamina, e você tenha condição de acordar no outro dia. Mas quando você bloqueia esses receptores, no outro dia você acorda, irmão, e você toma o café da manhã, libera 20 dopaminas, o teu cérebro está bloqueado, não sente prazer naquilo. Você começa a trabalhar e libera 30 dopamina no trabalho que você gostava, você não sente prazer naquilo, aquilo te deprime. Você vai ter uma relação normal e libera 50 de dopamina, o teu cérebro está bloqueado, você não tem mais prazer naquilo. Você vai ver a pornografia que você via ontem, e ela te deu 10.000 de dopamina, mas agora tem 8 receptor bloqueado, você só sente 1.000, então sabe o que você faz? Você começa a procurar por alguma coisa mais forte, mais bizarra, para ver se libera mais dopamina, e sente a sensação de ontem. Enquanto você menos percebe, eu não estou falando de pecado, eu estou falando do teu cérebro sendo destruído pelo pecado. Isso se passa meses e anos, e essa pessoa se torna mais viciada do que um cheirador de cocaína. E ela entra em depressão, e ela entra em procurar por situações bizarras na internet, e de repente as coisas normais não fazem mais sentido, então ela começa a procurar por situações bizarras na vida dela. Por isso eu falo para você que se Deus me libertasse apenas da culpa de assistir pornografia, a notícia não seria tão boa, porque o meu cérebro ainda estaria destruído, escravizado, detonado, sem prazer e sem alegria e sem paz, porque ainda sou escravo do pecado. E o que faltou ensinar para você é o que está escrito em Romanos capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A partir do versículo 2. O que faltou dizer para você é que Jesus não pagou apenas o preço dos seus pecados na cruz. O que faltou dizer para você é que você também foi crucificado com Cristo naquela cruz. Esse velho homem, escravo do pecado. E existem pessoas escravas do pecado. Não é mais o teu caso. Eu dei carona para um cara na Uber, Rogério.
3 horas da manhã, ele entrou fininho no meu carro e falou: sai devagarzinho para mim não acordar minha esposa. E eu comecei a sair em marcha lenta. E ele falou assim, eu falei: por que está saindo devagar? Porque se minha mulher descobrir, eu estou indo ali trair ela com uma amiga dela ali na frente, na esquina. E saí devagar, 2 horas da manhã. E ele falou para mim: mas tem que parar na farmácia primeiro, porque eu tenho que comprar Viagra. Eu falei: você vai comprar Viagra? É, mas eu não vou tomar um não, cara, eu vou ter que tomar uns 3. Porque semana passada eu saí de madrugada para trair minha mulher com essa amiga dela. Comprei um Viagra e mesmo assim eu não consegui, porque essa mulher, ela tem problema, ela fede demais. E eu virei para ele e falei assim: você tomou um Viagra para trair a sua mulher e não conseguiu, porque você teve repulsa dessa mulher. E agora você vai parar na farmácia, gastar R$250 com 3 comprimidos de Viagra, para tentar atrair a tua esposa que você ama com uma mulher que você tem nojo. Por quê? Ele virou para mim como se tivesse ouvido uma mensagem como essa e falou assim: porque eu não tenho escolha, eu preciso fazer isso, eu preciso. Ela se ofereceu, eu sou homem, eu tenho que fazer. Eu falei: você não precisa, mas você é um escravo. Você é um escravo. Ele falou: então é isso, eu sou um escravo, eu preciso fazer. E seja o que Deus quiser. Tomou os 3 comprimidos, falou: olha lá na esquina. Eu falei: meu Deus, nem com 50, mas tá bom. E foi. Mas eu e você não somos mais escravos, porque o meu velho homem não me domina mais. Porque Jesus não apenas morreu pelo meu pecado, Jesus me incluiu na sua morte. E o meu velho homem foi crucificado com Cristo. É isso que o texto diz em Romanos 6,3. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. E ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 10. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Nós fomos crucificados. O meu velho homem foi crucificado. O Mateus, escravo do pecado, morreu. Então, nessa noite, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram. Vocês negaram a si mesmo. Tome a sua cruz. Considere-se morto para o pecado. Considere-se morto com Cristo. Porque se você se considerar morto com Cristo, você vai se considerar vivo com Ele também. E se você entender que morreu para o pecado, você vai entender que está vivo para Deus. E Cristo vive em você. Já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive através de mim. E se eu considero que fui morto
naquela cruz com Ele. A vida que agora vivo por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o problema, irmãos. Às vezes a mensagem é densa, às vezes a mensagem é difícil, mas sabe qual que é o problema dos evangélicos e do evangelho hoje? Que as pessoas estão há 50 anos dentro da igreja e não entenderam as doutrinas básicas do evangelho, por isso vivem aprisionados. Vão para o céu, mas vivem na terra um inferno, porque acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Tem mais medo do demônio do que fé no Espírito Santo. Tem mais medo de macumba do que fé na oração. Tem mais fé no poder do pecado do que no poder de Deus para nos livrar do poder do pecado. Acredita mais que é mais fácil cair do que viver uma vida pela fé em santidade. E vive buscando o perdão de Deus, mas não vive buscando a vida dele através de nós. Esse é o problema. Não abriu mão da sua vida. O velho homem morreu, mas não se despiu dele, não se revestiu do novo. O velho homem morreu, mas continuou os velhos hábitos. Não entendeu o texto que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O teu cérebro se renovou. Por isso experimentam as consequências dos próprios desejos, mesmo sendo salvo, mas não experimentam a vontade de Deus, porque não entenderam que ia negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Uma vez eu estava ouvindo uma história, estou aqui com o Ricardo, está aqui hoje, um amigo meu lá de Londrina, ele já viu essa história 1 milhão de vezes, a Renata também. Rainaldo III, lembra dessa? Rainaldo III, Duque de Gendals, em 1333, um condado que hoje é chamado de Holanda. Era o rei desse condado. Só que ele era conhecido também como gordo. Ele tinha um apetite voraz. E numa batalha, o seu irmão mais novo, desejando dominar aquele condado no lugar dele, fez uma estratégia e encurralou ele numa casa e sitiou aquela casa por muito tempo. Só que o que ele fazia era, mesmo sitiando a casa, ameaçando o irmão de morte, era ceder comida por o Rainaldo III todo dia. Muita comida. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, comida, bolo, e frango, e pastel, e pizza, e vai. E o Rainaldo comendo, sitiado. O irmão mais novo sabia que se ele matasse Rainaldo, o povo não ia aceitar essa tradição, ele seria um regicida, ele não seria aceito como novo rei. Mas o irmão mais novo tinha uma estratégia melhor. Ele foi empanturrando o irmão nessa briga, e no final de um tempo, o gordo estava tão grande que ele não conseguia passar por uma porta normal. Então o irmão parou de sitiar a casa e falou o seguinte: olha, eu me arrependo dessa briga, e se meu irmão Rainaldo sair de dentro da casa e assumir o trono, ele pode reinar de volta. Enquanto isso, eu fico reinando no lugar dele. Porque Rainaldo não conseguia passar de uma cadeia que estava aberta. Não tinha grade na janela, não tinha porta no lugar da porta, mas Rainaldo não controlava os próprios instintos naturais e não conseguia desfrutar daquele trono que era dele. Rainaldo era um rei que não desfrutava do trono, porque não conseguia parar de buscar o seu desejo de se alimentar. Eu falo há 2 semanas aqui, você está assentado nos céus, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Sabe por que não parece para você? Porque você acorda de manhã e não para de comer o que você deseja. Eu falo que Jesus já pagou o preço e nós podemos ter uma vida vitoriosa e achar descanso para as nossas almas, mas você não sente isso. Você vem na igreja e não tem nem vontade de adorar, porque você ainda está preso como Rainaldo III. Porque acha que é escravo dos instintos naturais e da vontade de comer. Foi assim que começou o problema, irmãos. E eu vou encerrar isso. Foi assim que começou o problema. Presta atenção. Eva viu o fruto.
A tentação foi: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E ela viu o fruto e falou: é bom de se comer, agradável aos olhos e desejoso ao coração. Comeu aquilo e começou o problema, porque ela come o que é bom, agradável e desejoso. Se alimenta do que é bom, agradável e desejoso. Paulo fala, Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Bom, agradável e perfeito. Tem sido assim a sua vida? Porque em vez de se alimentar do que é bom, agradável e perfeito, a gente se alimenta do que é bom, agradável e desejável. Bom, agradável e desejável é aquilo que você deseja no seu coração. Bom, agradável e perfeito é a vontade do Pai. É isso que a gente devia comer. A gente devia parar de comer o que você quer e passar a buscar comer aquilo que o Pai quer. Jesus disse isso e os discípulos não entenderam. Eu não quero que você entenda isso pela primeira vez, mas Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e saiu todos os discípulos para ir no mercado comprar. Eu não sei o que eles foram comprar, Lucas, porque foi todo mundo. Devia ser muita comida, os caras deviam comer demais, porque foi os 12 comer. Jesus ficou sozinho com a mulher samaritana, voltou e deram para Jesus uma comida. Ele falou assim: eu não preciso disso não, eu tenho outra comida. Os discípulos pensaram, deram comida para ele, e a resposta do que Jesus come é: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus comia a comida daquilo que se alimentava, não era o que era desejoso, mas era daquilo que era perfeito para ele. Não era água raiz, mas era Danoninho. Às vezes era até difícil: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus comia o que era perfeito. Por isso ele nos ensinou a orar: Pai, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o meu pão é fazer a tua vontade, porque fazer a minha vontade me colocou onde eu estou. Fazer a minha vontade me fez de um rei e sacerdote que não desfruta do reino, justiça, paz e alegria. Fazer a minha vontade me fez ser um filho de Deus que ainda entende que é aquilo que o pai e a mãe definiu. Fazer a minha vontade me deu uma vida familiar destrutiva, porque eu olhei para o que era desejoso para mim e não perguntei o que era a vontade dele. Jesus chegou para os discípulos e para os judeus e falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue será um comigo. Porque vocês e os seus pais comeram o maná. Comeram o maná do deserto, mas morreram todos. Olha o que Jesus está dizendo para o povo: vocês vivem se alimentando de milagres. Vocês vivem se alimentando de bênção. Você faz uma campanha e fala: por essa causa eu me ajoelho. Se ajoelha 7 semanas para ganhar aquilo que você deseja, e se alimenta daquele maná, e passa atrás de outro milagre, outra bênção, e outro milagre, outra bênção, e outro maná, e não percebe que está morto. E os pastores não querem pregar isso para você, porque senão você não volta semana que vem. Mas a minha missão aqui não é falar o que você quer, a minha missão aqui é falar o que você precisa. E o que você precisa não é do maná, o que você precisa é da vontade do Pai. Você precisa aprender a ajoelhar e falar: por essa causa eu me ajoelho, morrer para mim, até que eu entenda a sua vontade, e nada mais do que a sua vontade. Revela-te a mim a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, não é ruim. Ela é perfeita, não é mal feita. Ela é agradável também, porque o Pai te ama, porque você é filho de Deus, porque você já foi aceito.
porque Ele te escolheu, porque você está entronizado. Só precisa abrir mão dos seus próprios desejos e encontrar descanso para suas almas. Eu queria terminar com Salmos 23. Salmos capítulo 23 é o Salmos do bom pastor. Você que está nos visitando aqui, irmãos, a minha alegria é imensa. Você é um fruto de resposta de orações. E se você está aqui para ouvir essa mensagem, é porque eu creio que você é ovelha. Ovelha precisa de comida. Eu desisti de entreter bode. Deus falou assim: eu não te chamei para entreter bode, eu te chamei para alimentar ovelha. E se você é ovelha, você ouve a voz do seu pastor e obedece. Não porque o seu pastor quer que você tome a sua cruz do sacrifício, pague o preço e vai ajoelhado daqui até não sei aonde, tome a sua cruz. É negar a si mesmo, considerar-se morto para Ele, pensar nas coisas que são do alto e não nas de baixo, porque eu sei os planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E se você tem Ele como bom pastor, você pode dizer como o salmista Davi. O texto você considera decorado, mas talvez não foi entendido. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu já tenho tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Eu não tenho falta de nada, porque o que eu preciso, o meu pastor e o meu Pai me dá. E é por isso que em verdes pastagens Ele me faz repousar. Em verdes pastagens eu não preciso ficar correndo por aí, porque só repousa em pastos verdejantes quem já está saciado, quem já está alimentado. Eu estou tão saciado das minhas necessidades em Cristo Jesus, que mesmo diante de grandes bênçãos, eu repouso, eu descanso. E Ele me conduz às águas tranquilas, as águas da tranquilidade, de que sabe que Ele tem cuidado de mim em cada um dos detalhes da minha vida. As águas tranquilas de que sei que a minha vida não depende das minhas decisões, mas do plano daquele que me amou, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu não perco a noite numa turbulência, tempestades, porque estou em águas tranquilas, com descanso na alma, porque o meu pastor tem cuidado de mim. Ele restaura o meu vigor. Eu não estou exausto, eu não estou preocupado. Correrão e não se cansarão, voarão altos como águias. E Ele me guia por caminhos de justiça e por amor do seu nome. Ele não guia porque eu fiz o certo ou errado, Ele me guia por amor a Ele. Mesmo quando você é infiel, eu permaneço fiel, e por amor a mim mesmo eu te guio. Por isso mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. Na verdade, Tu estás em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. E mesmo que eu erre o caminho aqui ou ali, eu estou tranquilo, porque a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Ele não me abandona, Ele não me deixa ao Deus dará. Ele me puxa de volta, Ele me conduz, Ele me corrige porque me ama, não porque quero ver mal. Ele corrige porque, Mateus, se você tomar essa água raiz, você vai passar mal. Então para de beber isso aí. E com sua correção Ele me protege e prepara para mim, na vista dos meus adversários, um banquete. E diante dos meus adversários, diante daqueles que querem me destruir, diante daqueles que querem meu mal, eu não fico tenso ou preocupado. Sabe por quê? Os meus inimigos tramam contra mim, mas é eles que tropeçam e caem. Diante
miríades de adversários naturais e sobrenaturais, eu estou assentado com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, comendo um banquete tranquilo. E enquanto os outros assistem, Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, me fazendo ser cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar, a ponto de compartilhar aquilo que tenho recebido pela graça, porque estou saciado da parte de Deus. Por isso eu sei que a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Não tem lugar melhor para estar, não tem escolha melhor para fazer. O preço foi pago, mas agora o desafio para você é deixar Ele viver através de você também, tomar as suas decisões. O desafio que eu chamo para você nessa noite é considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. O desafio para você que está aqui nessa noite é olhar para aquela cruz e não pensar que Ele morreu, mas que você morreu lá também. E olhar para a tumba vazia e não pensar que Ele ressuscitou apenas, mas que você com Ele ressuscitou. Você está assentado no lugar celestial e Ele está habitando dentro de você. Então talvez seja difícil para você vencer uma área ou outra, mas para Ele não é difícil, Ele está em você. Descanse na ação de Deus através da sua vida. Coloque-se de pé. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Semana passada eu contei a minha história aqui. Eu vou contar de novo, mas aqui está o Ricardo, que é testemunha do que eu falei, irmãos. 15 anos de ministério e eu não conseguia ter paz para pregar. Você sabe o que é isso? Chorando antes de começar um culto, porque eu achava que era eu que ia pregar, lutando contra pecados que eu não consigo vencer, porque eu achei que era eu que tinha que vencer o pecado, buscando alcançar aquilo que foi prometido para mim, porque achava que dependia de mim. Mas quando você entende que você foi crucificado, está morto, mas agora Jesus vive em você, a tua mentalidade muda completamente. Ele olha para mim e vê Jesus, ele olha para você e vê Jesus. O nosso papel nesse jogo é só desligar o botãozinho que você toma as decisões, olhar para Ele e falar com Jesus, porque o Filho do Homem não faz nada a não ser o que Ele vê o Pai fazendo. O único botãozinho que falta você desligar é o de off para você. Desliga e descansa. Olhe para Ele e fala: agora é o Senhor que me guia. Sabe o que me encanta e me espanta em Jesus? É que se nós saímos de um culto como esse aqui, cheio, botando cadeira para caber, e o pastor fica todo feliz e sai para comer pizza.
Jesus alimentava multidões de 5.000 homens e mulheres no milagre extraordinário. Saía e ia orar para perguntar para o Pai qual o próximo passo. Jesus não tinha problema com pornografia, Jesus não tinha problema com ira, mas não dava um passo sem perguntar para Jesus. Ele tomou a sua cruz. A gente tão defeituoso, a gente sem a onisciência, sem a onipotência, sem tanto poder, sai tomando uma decisão atrás da outra, se encontra enrascada, e aí começa a perguntar qual é a próxima decisão que eu vou tomar. Para que Cristo Jesus morreu por nós? Se fosse apenas para livrar do preço do pecado, como disse Paulo, que vida miserável, mas foi para viver através de nós e nos dar vida em abundância. Então descansa. O milagre é melhor do que pagar o preço. É pagar o preço e viver através de você. Quem já viu aquele filme Space Jam? Que os bichinhos ficam possuídos por um jogador de basquete. Você está possuído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você acorda de manhã, não está sozinho. Ele está com você. Ele quer falar através de você. Ele quer tocar através de você. Ele quer iluminar a sua mente. Por isso renove a sua mente para experimentar aquilo que você já é. A santificação é um caminho para que a gente passe a experimentar na prática aquilo que a gente já é no espiritual. Existem bênçãos e bênçãos nos lugares celestiais, mas você precisa desligar da terra e conectar com o céu. Desligar de si mesmo e se conectar com Ele. Eu fiz essas 2 reuniões aqui numa campanha da morte do eu. Eu quis sempre fazer isso. Porque o dia que você morrer para você, vai encontrar a verdadeira vida. A verdadeira vida em abundância. Sabe qual que é? A vida na qualidade que Deus vive é só para aqueles que deixam Cristo viver através